e eu que resolvi jogar Assassin's Creed Unity em pleno 2025. Será que o jogo ficou melhor depois de mais de 10 anos do lançamento dele? Bora ver. Vamos começar dando um contexto da época do lançamento desse jogo. Assassin's Creed era lançado desde 2009 de forma anual. Então, desde o Assassin's Creed 2, tinha um Assassin's Creed a cada ano. Até chegar finalmente em 2014, que é o ano de lançamento do Assassin's Creed Unity. E ele não foi o único lançamento da série nesse ano. Também lançou um spin-off chamado Assassin's Creed Rogue, onde a gente joga com o Templário. É bom lembrar que o Assassin's Creed já estava no cansaço nessa época. Quando você faz um jogo de forma anual, normalmente você cansa a marca, você cansa aquela série. Então Assassin's Creed em 2014 ele estava exausto. Só que mesmo com esse contexto, Assassin's Creed Unity ele tinha um pouco de empolgação. Por quê? Ele foi o primeiro Assassin's Creed da nova geração. Lembrando que essa nova geração na época era PlayStation 4 e Xbox One, tá? Estavam curiosos para ver o que ia ser o Assassin's Creed da nova geração, né? Se ele realmente ia entregar o que estava prometendo. Assassin's Creed Unity ia ser o jogo que ia se passar na Revolução Francesa. Sendo assim, as ruas da cidade de Paris iam estar repletas de pessoas revoltosas e protestando nesse momento revolucionário. Esse jogo não seria possível na geração passada por conta da quantidade de NPCs que tem no meio da rua. Então o jogo foi lançado nesse contexto aí. Todo mundo meio curioso, só que ao mesmo tempo cansado da série. E adivinha o que aconteceu no lançamento do Assassin's Creed Unity? Totalmente bugado, padrão Ubisoft de qualidade. Veja bem, a Ubisoft ela sempre foi conhecida por lançar jogos extremamente bugados, ainda mais nessa era de Assassin's Creed que ela lançava de forma anual. Só que o Assassin's Creed Unity ele veio de uma forma muito mais bugada do que os jogos anteriores. Para você ter ideia, eu acabei jogando o jogo dessa forma aí. Meu personagem ele não tinha rosto. Era basicamente uma carga dentária e olhos saltados. O jogo que era para ser um jogo de aventura e ação acabou virando um jogo de terror, pô. Eu vou supor uma coisa aqui. Eu acho que esse jogo ele veio tão mal otimizado porque ele estava sendo feito numa nova engine. E como ele estava sendo feito numa nova engine, eles não conseguem reaproveitar coisas de Assassin's Creed antigos. Eu não sei muito bem como funciona a parte de desenvolvimento de jogos, mas eu acredito que tem um certo retrabalho para adaptar coisas para essa nova engine, ou até mesmo recriar coisas que já existiam na engine antiga. Por esse motivo, esse Assassin's Creed aqui é como se fosse um beta. O jogo veio faltando coisas que a série Assassin's Creed já tinha como normal. Para quem joga Assassin's Creed já sabe que tem algumas coisas que são normais na série. Por exemplo, desde o Assassin's Creed Brotherhood a gente tem a Irmandade, que a gente vai recrutando pessoas pelas ruas e fazendo a Irmandade crescer cada vez mais na cidade. E você consegue utilizar esses assassinos recrutados por você para te ajudar em missões, te ajudar em tarefas, a te ajudar a escapar em um momento complicado. Então isso era uma coisa normal nos Assassin's Creed anteriores. Só que esse aqui eles acabaram não implementando isso, e eu acredito porque não teve tempo de fazer isso nessa nova engine. E a sequência desse jogo aqui, e é basicamente o Assassin's Creed Unity muito mais polido, deu tempo para eles produzirem essa irmandade lá no jogo subsequente. O jogo não tem coisas básicas de jogos de mundo aberto. Quando você vai jogar um jogo de mundo aberto, seja qual for, tem base para você dominar. O mapa normalmente ele não está fechado, mas ele é nivelado por levels, né? Uma região do mapa tem um level um pouco elevado, então você não consegue ir até ele, e normalmente tem uma base atrelada àquela parte do mapa. Você vai lá, mata o líder e mata as pessoas daquela base e domina aquela base para você. Não existe isso em Assassin's Creed Unity. É basicamente um mapa inteiro aberto para você, e a única coisa que te limita por level é algumas side quests, e é basicamente isso. O restante do jogo são essas side quests sem nenhum tipo de inspiração. É basicamente uma encheção de linguiça incrível que não te entrega nada, nenhuma história interessante, e muito coletável de forma excessiva. Tem baú pra caralho nesse jogo aqui, é bizarro, cara.
cara. Aonde você pisa, você tropeça em um baúzinho pra pegar um coletável inútil, que é 400 de gold, sendo que no final do jogo, na verdade, na metade do final pro jogo, você faz missão que te dá, sei lá, cara, 15 mil moedas. Então, assim, por que eu tô coletando 400 de gold? É bizarro, sabe? E tem outros coletáveis que são algumas medalhas lá, que você consegue pegar roupas diferentes, etc. E é isso. A grande novidade desse Assassin's Creed aqui era o modo co-op. E parece que eles investiram as esperanças desse Assassin's Creed nesse modo co-op. O problema é que o co-op é aquilo, né, cara? Se você não tem pessoa dando a cabeça pra jogar com você, não tem o seu clãzinho pra jogar, vai ser uma loucura do caramba. Basicamente você joga com um monte de maluco doido correndo pra lá e pra cá nas fases, fazendo um K4 no meio da missão e acaba te desconectando no mundo de Assassin's Creed, que vira basicamente uma interação bizarra ali. Parece que você tá jogando um GTA V online, pô. E quando a pessoa queria fazer alguma coisa séria, tinha o problema da conexão. Meu Deus do céu, cara. Quantas vezes eu começava uma missão e andando no meio lá da missão e todos os NPCs eles paravam. Eles não faziam mais nada. A missão não continuava. Por quê? A conexão tá tão lagada, mas tão lagada, você deve estar jogando com uma pessoa lá de Marte, provavelmente, que o jogo, ele simplesmente desiste. Ele não continua. Até a conexão ali de você ficar um pouquinho boa, ele vai desistir e vai ficar paralisado lá. Os NPCs e a história paralisada. Outra coisa que veio totalmente capada nesse Assassin's Creed aqui, e eu acredito que seja muito por causa do tempo de desenvolvimento dele que ele teve e a pressa para terminar ele, foi a história. A história desse Assassin's Creed aqui é complicadíssima. Normalmente a história do Assassin's Creed pelo menos é interessante. Vários Assassin's Creed têm diversos problemas, só que esse aqui é um pouco a mais, pô. Tem buracos no meio do jogo, tem momentos no meio do jogo que você fala, pô, eu acho que entre essa missão e essa deveria acontecer alguma coisa aqui no meio, mas o pessoal não colocou. Por que vocês não colocaram? Provavelmente é porque não deu tempo, né? Como o jogo é anual, corre aí para lançar esse joguinho. Outra coisa que foi extremamente prejudicada foi o desenvolvimento dos personagens principais. O Arnaud, pra você ter uma ideia, é um dos assassinos mais desinteressantes que tem na obra. Porque ele acaba parecendo apenas um riquinho mimado, um burguesinho mimado. A história dele não é muito profunda, ele nunca se conecta direito com a Irmandade. Quando ele tem oportunidades para se conectar, ele acaba fazendo coisas meio infantis. E o personagem não é desenvolvido. E esses buracos que tem na história principal seriam momentos que iriam desenvolver o Arnaud. Só que acaba que não desenvolve. Então até o final do jogo você só fica achando que ele é um riquinho mimado e chato. E você não entende como ele fica tão fodão de uma hora para outra. De novo, faltando parte no jogo. E foi nesse contexto que eu fui jogar Assassin's Creed lá na época de lançamento. Pra você ter noção, um fato curioso, esse Assassin's Creed aqui foi tão bugado, tão quebrado, que a Ubisoft deu um jogo dela lançamento de graça naquele ano. Então eu, como comprei o jogo na pré-venda, eu tive o direito de pegar um jogo de graça deles. E eu acabei pegando o Far Cry 4. E eu acabei que nunca joguei direito. Não gosto muito de Far Cry. Mas tá me dando de graça, né, pô? Eu vou negar? Não vou. Hoje em dia o pessoal lança jogo bugado e não tá nem aí. Só manda uma notinha lá falando que o jogo está com problemas e... Tá bom, passamos pela parte do contexto. Então por que eu voltei a jogar Assassin's Creed depois de 10 anos, logo em 2025? A Ubisoft, ela lançava os jogos na Steam antigamente, mas não colocava conquistas na Steam. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer 100%. E eu faço 100% na plataforma Steam. Eu sou um PC gamer, se você não entendeu. E agora que a Ubisoft está à beira da falência, ela está voltando atrás com algumas decisões que ela tomou anos atrás. Começou a colocar Assassin's Creed que não foram lançados na Steam, que é o caso do Mirage e do Valhalla. E os jogos antigos delas, ela tá começando a implementar conquistas. A série Far Cry tá começando a ter conquistas nos jogos dela. E o Assassin's Creed também tá começando a ter conquistas nos jogos. Tanto que foi implementado no Assassin's Creed 4, no Assassin's Creed Unity, no Syndicate, que eram jogos que não tinham conquistas Steam. Então por esse motivo, eu voltei a jogar Assassin's Creed Unity e também eu tinha um sentimento de algo incompleto. Como ele era um jogo muito mal otimizado naquela época, eu não conseguia rodar ele bem no meu PC.
Então eu acabei que só terminei ele e é isso. Eu nem joguei as DLCs, eu nem fiz muito as tarefas adicionais. Eu terminei o jogo por volta de 70% de conclusão. Então, com esse contexto, eu voltei para jogar Assassin's Creed e aproveitar para fazer o 100% dele. E o que mudou depois de 10 anos nesse jogo aí? Bom, agora, como eu tenho um PC muito mais potente do que naquela época, né, do que 10 anos atrás, o jogo roda liso. Ainda dá para perceber que ele é um jogo muito mal otimizado. Se você tem um PC mais de entrada, talvez em alguns momentos pode dropar dos 60 FPS. Mas aí é só você baixar lá a qualidade, não jogar no Ultra, e é isso. O complicado é você não jogar no Ultra um jogo de 10 anos atrás, sendo que você tem uma máquina moderna. Mas fazer o que? Acontece, né? AAAs daquela época. Era tudo bugado. Como se hoje em dia fosse melhor, né? Hoje em dia tem jogo que lança e nem funciona, né, meu querido Cyberpunk? Eu amo Cyberpunk, mas... é foda, né? A situação que ele foi lançado. Outra coisa que me agradou muito nesse Assassin's Creed é que ele tem aquela gameplay antiga dos Assassin's Creed, né? Eu não joguei o Assassin's Creed Mirage, que ele é mais voltado para esse Assassin's Creed clássico, então eu tava com um sentimento nostálgico jogando esse jogo. Eu gosto muito da leva de Assassin's Creed que são mais focados no stealth, mais focados em assassinatos de forma furtiva e menos focados em combate e não tem tantos elementos de RPG assim. Tudo bem que o Assassin's Creed Unity ele tem um sistema de você pegar armas mais aprimoradas, apetrechos para sua roupa um pouco mais aprimorados, mas não é nada comparado ao que o Assassin's Creed Origins implementou. Lá já é mais um RPGzão mesmo. Você pega armadura de raridades diferentes, pega armas de raridades diferentes, você upa seu personagem de forma mais como se fosse um RPG mesmo. Então não, esse Assassin's Creed aqui ele ainda é a forma old school do Assassin's Creed, sabe? É assassinato stealth, se mesclar entre o povo lá no meio da sociedade, matar os inimigos, e é isso. Ele é um jogo mais focado no stealth. Outra coisa que eu gostei muito também é que esse Assassin's Creed, ele é focado em uma cidade, mais especificamente Paris, no momento da Revolução Francesa. Então, como ele é focado em uma cidade, é apenas uma cidade, ele não precisa englobar um país inteiro, né? Por exemplo, no Assassin's Creed Odyssey, eles englobam basicamente quase toda a Grécia. Se eu não me engano, é a Grécia inteira, né? E aí você tem que pegar barco, você tem que pegar montaria para conseguir andar naquele lugar. E também, como se passa lá na época antes de Cristo, não tem tanta construção grande para você ficar escalando, então o parkour não é tão forte do jogo. Já nesse Assassin's Creed aqui, o parkour é o bagulho. Realmente é a parte forte desse jogo aqui. Eu acho justo, né? Você parar pra pensar, foi o francês que inventou o parkour, né? Ou popularizou, sei lá. Então nada mais justo que esse aqui ser um jogo que o parkour é fodão, né? A história não mudou quase nada. Todos os problemas que eu tinha identificado lá atrás, eles continuam, e tendo uma visão um pouco mais madura hoje em dia, eu consigo ver mais problemas ainda. Então a história ela acabou ficando pior pra mim, sabe? Os personagens principais você tem que fazer um esforço muito grande pra gostar deles. E eu continuo não gostando do Arnaud. Eu acho que o Arnaud é um grande problema ainda desse jogo aqui. E mesmo jogando as DLCs, não consegue implementar e fazer eu gostar mais desse personagem aqui. Mesmo eu gostando do design dele e me esforçando pra gostar dele. Mas por falta de história, por falta de desenvolver o personagem, fica difícil você gostar dele, né? As side quests realmente patéticas, né? Não tem como. Realmente muito ruins, não tem nem o que falar. É a mesma de sempre. Os colecionáveis continuam de forma excessiva, não mudou nada, tá lá. Você pega se você quiser, mas se você quiser fazer o 100%, você tem que pegar todas as insígnias, todos os baús, então assim, você vai ter que pegar se você quiser fazer o 100%. Outra coisa que eu não lembrava que esse Assassin's Creed também tinha, eram as quests de investigação. Essa parte aqui eu gosto. Eu gosto dessas quests de investigação, que você basicamente vai vendo pistas e descobrindo quem matou uma pessoa e vai entregando eles para as autoridades. Essa parte eu achei bem legal. Também gosto dos enigmas escondidos por Paris, para você pegar a roupa lá, que é basicamente a roupa do Altair preta, Darkness, Rock and Roll do metal. E é isso aí, mas eu gosto dessa parte aí também. Mas como ficou meu saldo rejogando esse jogo? Eu gostei, não gostei, o jogo é bom, o jogo é ruim. Então, vamos lá, vamos concluir isso aqui então. Mesmo com todos esses defeitos aí que eu tô falando pelo vídeo inteiro e acaba mostrando que o jogo é um jogo realmente medíocre e medíocre pra baixo,
Eu gosto do jogo. Eu sou uma pessoa muito enviesada quando se trata de Assassin's Creed. Eu gosto basicamente de quase todos os Assassin's Creed que eu joguei. Lógico que eu não vou ser aquela pessoa totalmente cega e vou falar, pô, esse jogo aqui é muito bom, joga aí. Não é assim que funciona. Eu sempre acho que Assassin's Creed você tem que jogar depois de algum tempo, não dá pra jogar no lançamento, porque ele sempre vem bugado. E tem Assassin's Creed, que nem o Assassin's Creed Unity aqui, que agora eu posso confirmar, porque eu fiz o 100% dele, ele é um jogo extremamente medíocre. Mas eu rejogando ele foi uma experiência muito boa. Eu gostei até de pegar os baús infinitos do jogo. Eu botava um podcast, ficava ouvindo ali, deixava aqui na segunda tela um YouTube rodando alguma coisa para eu assistir, enquanto eu jogava e ia pegando as caixinhas. Eu fazia side quests insuportáveis fazendo a mesma coisa. Então, assim, foi uma experiência bem gostosa. Só que é interessante se analisar também que esses defeitos que eu apontei no Assassin's Creed, quando é um jogo que eu não sou tão enviesado, eu tendo a detonar o jogo. Por exemplo, vou botar aqui o Hogwarts Legacy. É um jogo que eu detesto. Primeiro, eu acho a história uma merda. Eu acho os personagens do jogo uma merda. Eu acho tudo que está fora de Hogwarts uma merda. Então, basicamente, eu acho o jogo uma merda, com exceção de Hogwarts. Hogwarts é legal. A gameplay do jogo eu também acho pífia. Você basicamente fica soltando aquelas magias repetitivas lá. No começo é interessante, só que depois ficam muito cansativo. E eu acho que o jogo ele só enche linguiça. Ele tem uma história ruim, só tem atividades para você fazer no jogo que são ruins. E eu critico esse jogo de forma dura e sem nenhum tipo de massagem. Só que quando chega no Assassin's Creed, eu sou enviesado. Mesmo com esses problemas, eu acabo falando bem do jogo, querendo ou não. Isso foi uma confirmação para mim e também um aprendizado para sempre tomar cuidado com análises. Quando um jogo tá lá com a nota 70 no Metacritic, até 60 vermelha, o ideal é que você jogue o jogo ou veja a análise de algum jornalista gamer ou de algum youtuber gamer que você gosta e você vê que ele tem os gostos alinhados com o seu, para ver se vale a pena você comprar e jogar aquele jogo. Mas você se basear totalmente a sua opinião a partir de uma pessoa é complicado. Porque toda análise, ela é enviesada. A pessoa vai falar um pouquinho melhor daquele jogo se ele tem uma propensão a falar bem daquela série, daquele tipo de jogo. É uma coisa que acontece muito com os jogos da Nintendo, é uma coisa que acontece muito com os jogos da Sony. Não estou falando que esses jogos são ruins, tá? Eu acho que todos esses jogos aí, eles são realmente muito bons. Só que eles falam muito bem e acabam esquecendo de falar dos defeitos. E assim, defeitos todo jogo vai ter e todo jogo tem. E outro aprendizado que eu tirei aqui dessa experiência de rejogar Assassin's Creed Unity, que não tem problema você jogar jogo. Você pode jogar jogo, não tem problema. E você ainda pode jogar o jogo e ainda gostar dele. Olha que incrível. É bizarro, né? Mas é possível fazer isso. E também temos que tomar cuidado que algo ruim, às vezes, pode ser bom para outra pessoa. Que nem, por exemplo, eu não gosto muito de gerenciamento dentro dos jogos, só que tem pessoas que amam essa parte. Então, assim, não é pra mim, né? Então não quer dizer que o jogo é ruim, ele só tem alguma coisa que eu não gosto. Mas assim, eu só fiz esse vídeo aqui porque eu fiz o 100% desse jogo 10 anos depois. Eu nem sabia como eu ia concluir esse vídeo, o que eu ia concluir com ele. Então foi meio que uma reflexão. Eu joguei esse jogo e fiquei refletindo, né? Falei, olha só, esse jogo aqui é bem ruim, mas eu gosto dele. Que interessante, né? E é basicamente uma reflexão aí pra vocês. Pega um joguinho aí que você jogou um tempo atrás, pega o seu backlog aí, joga ele, pega aquele jogo que você abandonou, rejoga, vê se ele é bom, vê se ele clica com você. E é isso aí, não tem muito o que concluir. Basicamente, joguei Assassin's Creed Unity em pleno 2025. É isso.